Fala galera, como já sabem, meu nome é Diego Barros, esse é o Medicina Resumida e no M3R de hoje eu vou tentar mesclar a rotina de que eu tive no sexto semestre com os relatos que eu posso fazer agora. Para quem tem acompanhado os outros M3Rs, principalmente o primeiro que eu fiz, que foi esse daqui, eu falei justamente que eu perdi vários vídeos que eu gravei com a câmera que eu gravava o M3R, eles corromperam. E por isso eu só posso fazer esse vídeo dessa forma, relatando justamente o que aconteceu nesses vídeos que eu perdi. É uma pena, mas eu acho que vai dar para vocês aproveitarem e entenderem como foi o sexto semestre para mim. Então eu vou ficar alternando entre relatar aqui e aparecer alguma cena que eu consegui aproveitar lá na hora, gravando, quando eu saí de uma prática ou quando eu estava chegando dentro do carro. Beleza, galera? Então já sabe, se tem interesse, aguarda só a vinheta e pode soltar. Fala galera, segunda-feira de manhã e vocês podem estar estranhando eu estar nessa empolgação falando isso. É porque na verdade já tem algum tempo que eu tô querendo realmente fazer outro vídeo nesse formato, que é o M3R aqui do Medicina Resumida, que é um formato que eu acabo contando mais sobre a rotina, fazendo relatos e dando as respostas para vocês pelas perguntas que vocês fazem nas redes sociais. Só que eu tô devendo há muito tempo fazer outro vídeo nesse formato, e aí também é o motivo da empolgação, pois eu vou aproveitar esse vídeo de rotina para poder também mostrar o porquê que eu não consegui nesse semestre fazer vídeos nesse formato, porque tá muito realmente puxado, muito corrido. Então vocês vão poder conferir isso, eu não vou precisar nem falar muito, me justificar muito, que vocês já vão entender que tudo que a gente já faz já é realmente no sacrifício. Então, parando de chorar, parando um pouquinho do mimimizinho aqui, pra quem não me conhece, meu nome é Diego Barros, esse é o segundo vídeo de rotina. O primeiro vídeo foi esse vídeo daqui, que você pode conferir. Eu gravei esse vídeo, eu estava em outro semestre, foi no semestre anterior. Então eu estava no quinto semestre e agora eu estou no sexto, um pouco mais pro final. Então é bom que eu acabo tendo um pouco mais de experiência para poder contar para vocês. E hoje, segunda-feira de manhã, eu tô indo para o hospital de custódia. Eu tenho prática agora de psiquiatria. Então acaba sendo interessante começar a segunda assim, pois você tem os pacientes em um contexto diferente, porque eles não estão lá porque eles querem. Eles cometeram algum tipo de crime e aí acabou sendo diagnosticado, foi constatado que havia alguma doença mental por trás. Então há alguma patologia psiquiátrica e eles, ao invés de ir para um presídio comum, acaba indo para o hospital de custódia para serem tratados. Então, por ter todo esse contexto diferente, acaba sendo muito interessante os pacientes e as histórias deles. Então, o que é que a gente faz lá basicamente? A gente já conheceu o lugar, entendeu como é que funciona, então isso foi lá na primeira prática. E depois disso, o professor sempre faz o convite a pelo menos um paciente de lá, que se aceitar, vai conversar com a gente e contar um pouco da sua história e explicar o porquê que tá lá. E aí a gente também tem direito a fazer perguntas e com isso entender o quadro e buscar características que a gente viu na teoria, ou seja, com que ele foi diagnosticado. E aí a gente conseguir identificar aquelas características que estão descritas. Então fica bem interessante a prática. Então a prática de segunda de psiquiatria é bem construtiva, então não é algo que é mais do mesmo, acaba sendo bem interessante. Então hoje eu tenho prática de psiquiatria pela manhã e pela tarde eu vou ter prática de clínica cirúrgica 2. E aí, para poder não embolar as informações, eu vou pausar agora, até porque eu estou dirigindo por motivos de segurança. E aí, quando acabar a aula, eu volto para ver se dá para poder contar mais alguma coisa ou antes de começar a aula da tarde. E aí a gente vai guiando, como a gente fez no primeiro, para poder contar o máximo de coisas que eu puder sobre a minha rotina. Beleza, galera? Então segura aí. Então, galera, são por volta de 11 horas agora. Eu saí há pouco da prática de psiquiatria e eu mudei um pouquinho a questão do tom de voz, porque como eu falei, é bastante interessante realmente a prática do ponto de vista acadêmico. É bastante enriquecedor, porque você acaba vendo na prática aquilo que você vê na teoria. E na teoria, quando você lê, às vezes não faz muito sentido. Você acaba
lendo as coisas e não conseguindo associar como aquilo ali pode se apresentar de forma conjunta. E quando você vê na prática, tudo faz sentido, então ajuda muito você a fixar e entender o que estava descrito ali nos livros, aquelas características. Então, do ponto de vista acadêmico, perfeito, ótimo. Mas do ponto de vista pessoal, aí você já tem um certo impacto, porque as histórias geralmente, por mais que sejam ricas, são tristes. Você vê um prejuízo pessoal muito grande no paciente por um quadro que ele normalmente não consegue entender, muito geralmente não consegue aceitar. Então é muito difícil e não tem como sair tipo, muito feliz. É como eu falei, a parte acadêmica é fantástica, mas você acaba se colocando na situação ou imaginando aquilo ali em uma pessoa próxima, então acaba te impactando de alguma forma. Mas para não deixar o vídeo triste, vamos para o que eu vou fazer a partir de agora. Só para poder ressaltar, eu não posso contar as coisas que aconteceram por questões éticas, então eu não posso mostrar lá, eu também não posso falar da paciente ou do paciente, então por isso eu acabo me restringindo a contar um pouco só da experiência. Mas eu acredito que vocês depois vão ter experiências semelhantes e vão entender mais o que eu tô querendo dizer. Mas falando agora então do que é que eu vou fazer. Como ainda dá tempo e eu tô parecendo que eu tô com a juba de leão com o cabelo desse tamanho, eu vou tentar cortar o cabelo rapidinho, porque minha prática de clínica cirúrgica é só 1h30. Então dá tempo de eu cortar o cabelo, almoçar correndo para poder ir pra aula. E como hoje vai ser bastante corrido, porque o dia da terça-feira é sem comentários, extremamente puxado, eu vou já adiantar um pouco e começar a prática de clínica cirúrgica. E aí, logo na segunda eu já perdi o primeiro vídeo, mas o que aconteceu basicamente é que eu fui para a prática de clínica cirúrgica, que eu já relatei nesse vídeo daqui como foi a minha primeira cirurgia e expliquei como funciona a prática. Resumidamente, a gente tem dois momentos na prática. A gente tem um momento em que a gente vai à beira do leito, conhece o paciente, conhece sua história, examina, confere também o prontuário e depois vai discutir com o professor como é que foi que aconteceu aquilo, entendendo por que teve a indicação da cirurgia, como foi feita a cirurgia e aprofundando o nosso vocabulário cirúrgico. E em um segundo momento, a gente tem a oportunidade de, em duplas, acompanhar o professor em uma cirurgia, que foi justamente o que aconteceu comigo e o que eu relatei nesse vídeo daí. E aí, basicamente, eu cheguei em casa e fui me preparar para terça-feira. Porque a terça-feira, gente, é realmente o pior dia do sexto semestre. Na terça-feira, durante a manhã, a gente tem a clínica médica. E aí na clínica médica a gente primeiro fecha o caso que a gente abriu na semana anterior. E aí você na segunda-feira de noite tem que garantir que você sabe tudo daquele caso, pelo menos boa parte, para poder se sair bem lá na tutoria. Depois a gente abre um novo caso que vai servir para a próxima semana e depois a gente vai ter a conferência fechando amanhã sobre aquele caso que a gente fechou. Então, basicamente, a gente tem fechamento, abertura e conferência, sendo a conferência relacionada ao fechamento daquele caso. A partir do momento que a gente fecha isso, é a hora que a gente vai pro almoço e aí depois a gente volta para mais uma rotina de aulas e de avaliações. Nesse dia em específico, além de eu ter esse fechamento que eu precisava ter estudado pela manhã, eu também tinha prova de oftalmo, ou seja, eu precisava estudar para a prova de oftalmo, e também eu tenho a teórica de clínica cirúrgica, eu tive, na verdade, a teórica de clínica cirúrgica, em que o professor tem uma metodologia que, vamos dizer assim, puxa bastante do aluno. O que é que ele faz? Simplesmente ele dá dois temas que você, como numa tutoria, é obrigado a aprender sozinho. E aí você vai estudar, por exemplo, câncer coloretal e nódulos hepáticos. Você simplesmente vai estudar esses dois assuntos, preparar uma apresentação completa de cada um e lá na hora ele vai sortear uma pessoa, essa pessoa tem que ir lá e tem que apresentar o tema, ele vai fazer perguntas, depois ele vai sortear a segunda e essa pessoa vai ter que apresentar o segundo tema que ele já tinha avisado. A questão toda é que é um dia que já é sobrecarregado e aí você fica naquela tensão de ser ou não ser sorteado.
Claro que você sempre vai querer dar o seu melhor e de certa forma você vai querer fazer a melhor apresentação possível. Porém, o semestre é extremamente puxado. E aí você sempre ficava na dúvida, será que já tá bom a apresentação desse jeito? Eu posso acabar aqui me matando de deixar o mais completo possível, colocar fotos e vídeos e muita coisa, estudando muita coisa e nem ser sorteado, porque isso realmente é decepcionante. Por mais que você tenha aquela sensação, não, o importante foi que eu aprendi, quando você não é sorteado, você tem aquele cansaço todo acumulado e você fica, pô, não precisava nem ter me dedicado tanto assim. Pois, de certa forma, você já vai ter aprendido o assunto, mas não precisava ter deixado tão bonito ou algo que fosse impressionar, pois o mais importante para vocês entenderem por que te impressiona tanto é que essa é uma das notas do semestre. Então você tem uma prova no final do semestre e sua segunda nota é justamente essa apresentação. Então se algum dia você negligenciar e simplesmente nesse dia você for sorteado e fizer uma apresentação ruim, essa nota já vai direto para sua caderneta. Então é bom você sempre estar preparado. E como a terça-feira já tem a prática de clínica médica e nesse dia também tinha prova de oftalmo, pronto, aí ficou realmente pesado e eu acabei dormindo muito tarde nessa segunda-feira, o que já é mais ou menos normal, mas pressionando assim foi ainda mais tarde. E além disso, eu também tenho aula de homeopatia, que é uma das disciplinas que tem lá na UNEB durante essa tarde. Então eu tenho homeopatia, eu tenho oftalmo e depois eu tenho clínica cirúrgica, beleza? Então pessoal, falar baixo aqui, falar rápido também, porque tá todo mundo dormindo, mas eu não pude aparecer antes porque realmente foi bem corrido, mas eu fiz boa prova de oftalmo, eu acho que foi tranquilo, pelo menos eu espero ter ido bem, só que assim que saí da prova eu fui correndo para poder terminar logo os slides de clínica cirúrgica. Graças a Deus e com muita sorte eu não fui sorteado, então por mais que o cansaço bata de você preparar duas apresentações e aí demanda bastante tempo, só de você não apresentar você já fica mais tranquilo e alivia bastante, principalmente na hora que ele sorteia. Então pra mim foi um estresse a menos pelo menos. E aí eu saí de lá correndo, vim pra casa, tomei um banho, tomei café, organizei aqui as coisas e já comecei a estudar o caso da semana que vem. Como eu falei, foi pericárdio, mas já descobri que eu vou ter que estudar miocardite também, pelo caso aqui. E aí vai ser um caso relativamente grande, então por isso eu já comecei a adiantar, pois eu vou ter muitas provas na semana que vem. E aí eu não posso apertar tanto assim um fim de semana, ou seja, depois de um dia bastante corrido e estressante que é a terça-feira, não dá para poder chegar em casa e simplesmente ir dormindo. Continua a batalha, continua a correria. Beleza, pessoal? Então, só para poder mostrar um pouco, tava fazendo aqui o mapa. Pode ver que tá ainda bastante completo, tem muita coisa ainda para poder fazer. O tratado de cardio tá aqui do lado para poder ajudar. E aí é isso. Agora eu já vou descansar porque amanhã de manhã eu acordo mais ou menos às 5h30, 5h40 e agora já são meia-noite e 35. Então amanhã de manhã eu tenho que estar no hospital, 7h30, só para poder adiantar alguma coisa. Eu agora tô no rodízio de gastro na clínica médica, amanhã de manhã, amanhã inteira é clínica médica prática. Esse semestre na clínica médica eu tenho cardio, gastro e pneumo. Então eu rodei 4 semanas na cardio, agora tô rodando na gastro e falta 4 semanas de pneumo. E aí, fechando isso daí, já dá para poder pegar toda a prática de clínica médica. E aí eu espero que amanhã eu consiga trazer um pouco mais de informações sobre isso, como é que funciona as práticas para vocês, beleza? Então já fui! Então pessoal, quarta-feira de manhã, eu quase perdi o horário, coloquei 3 despertadores como sempre, o que foi a sorte, mas eu tenho quase certeza que eu desliguei os 2 primeiros e no último eu fiquei colocando soneca, sem notar que horário já era. E aí, por pouco não perdi o horário, segundo o Waze eu ainda chego com 10 minutos de antecedência, mas eu costumo chegar cedo e aí isso me incomoda um pouco, mas como não vai ter nenhum tipo de prejuízo do horário, lá o atendimento inicia às 8 horas, não vai ter esse problema. Eu queria chegar às 7h30, como eu sempre chego, mas já começo a atender antes do horário, mas vai ser isso mesmo. Mas bora direto ao que vocês querem saber. Como eu falei, a prática agora de manhã é de clínica médica. E a prática de clínica médica, ela realmente é atendimento. A gente já fez um vídeo sobre as práticas, que foi esse daqui, mas eu vou falar sobre a disciplina atual. Exatamente como é que acontece.
Nas práticas de clínica médica, como foi na clínica médica 1, a gente atende sob supervisão do professor responsável. Só que na clínica médica 1 a gente atendia na unidade básica, ou seja, naquela unidade básica de saúde em que o paciente tinha alguma queixa inicial, simples, a grande maioria com queixas como hipertensão, diabetes, refluxo, uma dispepsia, algo do tipo. E aí a gente resolve sempre que possível a ida na unidade, mas quando não é possível, a gente encaminha para o especialista. E agora na Clínica Médica 2, a gente começa justamente o rodízio das especialidades. Como eu falei, cardio, pneumo e gastro nesse semestre. E aí, o paciente que chega pra gente é justamente esse paciente que foi encaminhado, ou seja, ele não vai marcar lá sozinho, ele recebeu esse encaminhamento de algum outro médico e tá chegando lá para ter o nosso atendimento. E vai funcionar da mesma forma. A gente vai atender ele inicialmente, pode ser uma segunda consulta, ou seja, ele pode já ser acompanhado lá no ambulatório e não ser a primeira vez dele, ou pode ser a primeira vez. E aí, a gente vai fazer toda a consulta normal, como vocês vão no médico, da mesma forma, geral, fazer todas as anotações e depois a gente vai repassar isso para a professora e ela juntamente com a gente vai estar avaliando as possibilidades de conduta, tanto terapêutica quanto diagnóstica, reexaminando o paciente, tirando nossas dúvidas, para que a gente chegue às conclusões do que deve ser feito com aquele paciente, sempre discutindo o porquê das coisas. Isso ajuda bastante, você acaba correlacionando determinadas patologias com determinados pacientes e ajuda muito para poder fixar. Então, como eu falei, eu já passei pelo rodízio de cardio, foi muito bom, talvez por eu ter essa predisposição para cardio, é uma das especialidades que eu tenho interesse. Eu gostei bastante, o professor inclusive é meu professor orientador, então já dá pra saber que eu gosto bastante dele, e aí junto uma coisa com outra, e foi bastante enriquecedor mesmo a prática de cardio. E aí hoje basicamente vai ser isso mesmo, eu vou ter a prática de clínica médica, que é dessa forma que eu tô falando a vocês, e que é lá no hospital, e depois eu almoço, levo a manhã inteira. Depois eu almoço e corro por outro lado da cidade, que eu vou ter a prática agora de pediatria. A prática de pediatria também é atendimento, mas como a gente só tem um consultório, acaba sendo um consultório meio que compartilhado. E aí já vou adiantar porque eu não sei como vai ser a correria mais tarde, mas qualquer coisa, dando tempo eu volto e complemento. Na prática de pediatria, a gente vai atender a paciente ou o paciente do lado de fora do consultório. Como é que a gente faz? A gente deixa apenas 1 ou 2 pessoas dentro do consultório já atendendo quem chegou primeiro, e os demais vão adiantando a anamnese, entendendo a situação do paciente do lado de fora, sem fazer o exame físico. E aí, quando essa primeira dupla ou essa pessoa que está individualmente termina, aí vem a próxima pessoa da fila por ordem de chegada lá na unidade. E aí, essa pessoa que é responsável, ou seja, o estudante que estiver responsável por esse paciente, entra no consultório. E aí, junto com a professora, no mesmo esquema, vai fazer o exame físico, vai repassar toda a história e vai decidir quais são as condutas, tanto diagnóstica quanto terapêutica. E aí, segue na mesma linha. Eu vou deixar só explicado como é que funciona, mas tarde tá bastante engarrafado aqui, então vou prestar mais atenção, por questão de segurança, obviamente. Antes estava bem livre, então estava mais tranquilo para falar. Só que mais tarde eu acredito que dê para eu voltar e explicar um pouco mais lá da prática, se der. Mas para poder terminar o dia e só fazer logo o resumão, depois de pediatria eu volto para a UNEB, a Universidade Estadual da Bahia, que é justamente onde eu curso medicina, que eu ainda tenho liga acadêmica hoje à noite, mas eu acredito que ainda tem para falar um pouco mais tarde, beleza? Fui! Então pessoal, 1h10 agora, tô a caminho da prática de pediatria. É um pouco longe, mas é bom que eu vou poder recapitular o que foi que aconteceu agora pela manhã. Lá na prática de clínica médica eu acabei esquecendo
de comentar uma coisa que acabou acontecendo hoje, então foi até bom, que a professora, para dar uma experiência a mais para os alunos, ela pega 1 ou 2 alunos da prática por dia e leva para o CHD, que é o Centro de Hemorragia Digestiva. Então, uma parte dos alunos continua atendendo daquela forma que eu já expliquei, e outras, ou seja, 1 ou 2 alunos, outras pessoas, vão lá para o Centro de Hemorragia Digestiva, onde a gente acaba tendo a oportunidade, além de conversar com o paciente, fazer anamnese, o exame físico, entender mais da síndrome e dos acometimentos correlatos, a gente tem a oportunidade de acompanhar uma endoscopia e ver todos os cuidados e a realização em si do procedimento. Então, para mim foi bastante interessante, então valeu muito a pena. Hoje, que foi uma experiência diferente, eu já tinha acompanhado a hemorragia digestiva lá na clínica cirúrgica e hoje novamente, e agregou bastante, diversas informações que eu acho que não cabe aqui eu estar falando, que pode ser um pouco mais avançado para a grande maioria que tem curiosidade de saber como é que é a rotina do estudante de medicina. Então, a gente fez isso pela manhã. Quando a gente terminou lá, a gente foi encontrar os outros colegas que estavam atendendo. E, por coincidência, a gente na semana que vem, na Liga, que é dia de quarta-feira, ou seja, amanhã, vai ser eu e Evelyn que a gente vai estar apresentando sobre doenças inflamatórias intestinais. E a professora, justamente essa professora da prática, ela é referência completa no assunto. E ela ia dar uma aula, uma conferência para a turma do 2º semestre e convidou a gente para poder assistir. E aí, para não perder a oportunidade, claro, ela já deu, inclusive, essa conferência para a gente na clínica médica. Só que, como podia ter uma visão diferente, a gente poderia novamente estar aprofundando e agregando mais informações, que foi o que aconteceu. A gente decidiu por ir. Então, na mesma hora, a gente saiu correndo. Vida de medicina é isso, é sair correndo para resolver as coisas. E a gente saiu correndo, praticamente engoliu o almoço, pois era o tempo dela acabar de terminar de ver os pacientes que os nossos colegas tinham atendido, e foi exatamente o tempo. A gente almoçou, engoliu a comida, encontrou ela já na UNEB e assistiu essa aula. Aí, como a gente já tinha almoçado, acabou agora a aula, foi muito boa, valeu muito a pena ter ficado. E aí, como terminou a aula e a gente já estava livre, eu tô indo agora para a prática de pediatria. Ou seja, em resumo, a gente conheceu o Centro de Hemorragia Digestiva hoje, mas geralmente é atendimento, e também assistir uma aula de doença inflamatória intestinal, porque vai ajudar bastante, porque é a gente que vai dar essa aula na Liga semana que vem. Então pronto, pessoal, eu acho que está bem resumido o que aconteceu aí. Agora eu tô indo para a prática de pediatria. E quanto à prática de pediatria, eu já expliquei mais ou menos como é que funciona. Então, quando terminar, que eu de lá vou ter que voltar correndo, tô dizendo que é sempre correndo, voltar correndo para a UNEB, pois tem a Liga de Fisiopatologia, a qual eu faço parte, que vai ter aula hoje, inclusive sobre diarreias. Então eu volto correndo para lá, e aí no caminho eu aproveito para contar um pouco mais como foi a prática de pediatria. Beleza? Então, pessoal, fui! Então, pessoal, 6 horas. Agora eu tô indo pra UNEB. A aula foi bem interessante. A professora é um amor de pessoa, então deixa a pediatria bem mais interessante. A única parte ruim é a volta agora pra UNEB, pois a gente sai de lá 5 e pouca para 6 horas. E o engarrafamento é muito grande, é horário de pico. E aí tem muita gente tirada espertinho e quer se aproveitar no trânsito. Você vai se estressando com as fechadas e por aí vai. E aí acaba sendo um fator a mais no seu dia. Mas é isso mesmo, a gente vai levando, uma hora eu chego lá. E aí vou para a Liga Acadêmica de Fisiopatologia, que é a liga a qual eu faço parte. E eu já falei algumas vezes sobre liga, principalmente nesse vídeo daqui. Só que a gente já gravou um vídeo sobre ligas acadêmicas que ainda não foi pro ar. Então, em breve vocês devem ter algum vídeo um pouco mais completo. Mas eu já explico bastante o funcionamento de uma liga nesse vídeo. Então, qualquer coisa, clica aí e assiste. Beleza, galera? Saindo então da Liga Acadêmica, eu volto pra casa e aí eu vou me preparar pra quinta-feira. A quinta-feira pela manhã, pelo menos boa parte da manhã, é justamente o único horário que eu tenho assim um pouco mais livre. Eu vou ter aula só 11 horas, que vai ser uma aula teórica de saúde coletiva, que logo depois, à tarde, eu vou ter a aula prática justamente dessa disciplina, de saúde coletiva.
Logo depois eu tenho a teórica de pediatria e depois a teórica de hematologia. Nessa prática em si de saúde coletiva, a gente estava trabalhando com escolar, ou seja, com saúde do escolar. Então a gente tinha que preparar, em cima do tema que a gente tinha escolhido, dinâmicas para poder abordar com os alunos lá de determinada escola pública que a gente estava lá direcionado para poder fazer. E aí foi legal, a gente entendeu alguns temas, trabalhou, eles participaram bastante, foi bastante interessante. Então, basicamente, na quarta de noite, foi chegar e preparar essas dinâmicas, preparar conteúdo, às vezes imprimir alguns materiais que a gente tinha separado para poder entregar a eles. E aí, terminei de fazer isso tanto na quarta de noite quanto na quinta de manhã. E aí fui para a aula de saúde coletiva já teórica de manhã, almocei, depois fui para a escola lá, fez a prática, fez a dinâmica, foi super legal, eles pelo menos gostaram. A gente dividiu nesse semestre em 3 encontros, então no primeiro a gente foi lá, conheceu eles, bateu um papo, explicou a eles o que é que a gente iria fazer com eles nos próximos 2 encontros e também já coletou informações para que a gente pudesse fazer algo direcionado para aquela turma específica que a gente ficou responsável. No caso, cada dupla, a gente se dividiu em duplas, cada dupla ficou responsável com uma das turmas e aí no caso a gente ficou tentando direcionar ao máximo para aquela turma que a gente tinha pego. Depois foi a teórica de pediatria mesmo, que foi conteúdo dado, a aula tradicional, slides e muito conteúdo, e depois veio a aula de hematologia, que termina basicamente até 8 horas, acaba terminando 8 horas da noite, quando você já sai bem cansado do seu dia. Então pelo menos a gente tem boa parte da manhã livre, e aí fica um pouco mais leve a quinta, mas com certeza sair 8 horas da faculdade, você já está com a mente bastante sobrecarregada. E aí, o que é que você tem que fazer? Ir para casa, se preparar para o próximo dia, que é a sexta-feira. Na sexta-feira, pela manhã, acaba revezando a prática de otorrino e a prática de oftalmo. De 15 em 15 você vai para uma. Então, em uma semana você vai para oftalmo, na outra você vai para otorrino. Nessa semana em específico, eu fui para a prática de otorrino e logo depois eu tive a teórica de otorrino e depois a teórica de psiquiatria, que é assim que fecha a sexta-feira. E aí, pessoal, sexta-feira, tá perto de dar meio-dia e agora é ir para a faculdade um pouco antes. A prova é 2 horas da tarde de otorrino. E aí a gente combinou, eu e uns amigos, de a gente se reunir para poder fazer aquela revisão rápida, ter certeza que tá todo mundo afinado para a prova. E aí eu já almocei, já adiantei já o lado para poder ter esse tempozinho, pelo menos entre 1 hora e 2 horas da tarde, para poder fazer uma última revisão. Aí eu tenho essa prova agora de otorrino, o professor vai querer dar aula depois ainda, então assim que terminar a prova ele vai continuar com otorrino tendo prova, e por volta mais ou menos de umas 4 para 5 horas começa a aula de psiquiatria teórica, e aí vai até umas 6h45, 7 horas, que é quando eu fico liberado e aí finalmente inicia meu fim de semana. Só que, como vocês viram, tem muita coisa durante a semana e sobra pouco tempo, então meu período de final de semana basicamente é resolvendo as pendências para a próxima, ou seja, fechando o caso, fazendo as apresentações de clínica cirúrgica, estudando para a prova, adiantando os vídeos do canal do Medicina Resumida, fazendo as canecas se tiver alguma pendência e adiantando outras coisas que com o tempo vocês vão descobrindo. Não se preocupe, que são projetos um pouco mais a médio prazo, longo prazo. E aí é basicamente isso. E aí alguém já pode estar questionando: e não dá tempo de fazer nada, e quem quer fazer um exercício? Quinta-feira rola um baba, ou seja, rola um futebol também, que a gente normalmente vai. Só que nesse período que tá tendo muita prova, tá ficando mais complicado, e por isso essa semana, como eu tinha prova hoje, eu ainda estava atrasado nos estudos, eu acabei não indo para o futebol, mas nas outras semanas geralmente dá para depois da aula, ou seja, quando a gente sai às 7h45 para 8 horas da aula de hemato, que foi a aula de ontem, a gente vai para o prédio de um dos amigos lá da sala, para a gente poder jogar uma bola, descansar e relaxar um pouquinho. E claro que se você se organizar e tiver isso como prioridade, como eu falei, eu tenho outras pendências, tenho um canal, tenho os vídeos para poder fazer que demanda bastante tempo. Sempre que a gente pode, a gente tenta também estar respondendo vocês.
E aí isso toma mais tempo. Tem também o negócio das canecas para fazer, que toma também meu tempo. Mas se você não tiver nada disso para poder resolver, você vai ter esse tempo que eu destino a essas coisas para poder fazer as suas coisas. E claro, uma coisa que eu já enfatizei em outros vídeos é que depende da faculdade. Lá na UNEB a carga horária é pesadíssima. Só que eu conheço outras faculdades que as pessoas têm turnos livres. Então fica muito mais leve, muito mais tranquilo para você estudar, o que eu acho realmente interessante. Sinceramente, eu não tenho não vejo nenhuma vantagem em ter essa carga horária tão pesada assim. Na verdade, eu achava que deveria ser um pouco mais leve. Quando você está falando de PBL, você precisa de tempo livre para você conseguir estudar. E é uma coisa que falta muito na UNEB, é esse tempo livre para as pessoas conseguirem se dedicar, buscar diferentes fontes para poder enriquecer o estudo. Mas é assim lá, então a gente se vira com o que tem, né? Então fica essa correria toda semana mesmo. E aí eu acho que o lado bom de ter feito esse vídeo, que eu espero que vocês tenham gostado, é mostrar a vocês o porquê que esse semestre, por mais que agora somos 6 no total, ficou tão difícil de dar atenção. É porque realmente a gente está muito puxado esse semestre. E aí a gente tenta pelo menos manter os vídeos para poder não atrasar tanto. E aí a questão de responder, de postar as imagens do Instagram, de fazer algo que vocês gostam mais, como fazer um vídeo de resposta, ficou mais prejudicado. Mas a gente realmente planeja ir melhorando isso. Eu espero que o semestre que vem seja pelo menos um pouco mais leve do que foi esse semestre. Então, eu não sei se vai precisar voltar ainda para poder falar alguma coisa, eu acho que não. Vai ser basicamente isso, eu vou sair da faculdade lá por volta das 7 horas, e aí vou chegar em casa e vou começar a adiantar minhas coisas, e como eu tenho que editar o vídeo, ainda preparar muita coisa para depois, eu acho que vai ficar meio corrido, e aí vou acabar não voltando mais. Então pessoal, eu espero mesmo que vocês tenham gostado. Não deixem de se inscrever no canal, pois sempre que eu posso eu tento fazer o que vocês pedem. Então tem vídeos de especialidade no canal, vocês podem conferir lá como é que funciona cada especialidade. Geralmente cada especialista acaba falando da sua área, como é a rotina, tirar as dúvidas que normalmente vocês mandam, eu passo para eles, explicando como é o mercado, como é a rotina, como é a residência, por que escolheu aquilo. Então tem vários vídeos, é só clicar aí do lado que tem diversos vídeos nessa playlist dos vídeos de especialidades, e a gente sempre tenta seguir o que vocês pedem e encontrar os outros especialistas que estão sendo os mais pedidos, e aí a gente faz o convite. E claro, tem que esperar eles gravarem, depende da disponibilidade de tempos, então, de tempo deles, então pode demorar um pouco, mas sempre tá saindo vídeos novos. E sempre também tem os vídeos de conteúdo, dos conteúdos básicos da medicina, que a gente depois pretende fazer também os vídeos da parte clínica. A gente tem os vídeos de dúvidas que vocês mandam e tal, que tipo, como é fazer vestibular e pretender fazer vestibular e já tá na faculdade. A gente já tem vídeo assim, como são suas práticas, a gente já tem vídeo, essa prática de exercício físico, a gente também tem vídeo, sem contar os diversos vídeos que eu já liberei desde o início do canal, falando sobre diversos livros, falando também como estudar, dando dicas pra galera que acabou de passar em medicina, pra galera que acabou de ter uma notícia ruim de que não foi dessa vez, mas que quer continuar na batalha, e aí como é que faz? Então, gente, o que não falta é conteúdo pra vocês no canal. Então dá uma olhada lá, tem a playlist pra acadêmico, tem a playlist pra vestibulando, tem a playlist de especialidade, as de conteúdo, tudo separadinho. Então a gente tenta deixar organizado pra vocês acharem mais fácil o conteúdo. Então vai lá, vai vasculhando tudo, que com certeza vocês vão achar alguma coisa que seja do interesse de vocês. Beleza, pessoal? Então, um grande abraço e até a próxima, e fui! Então pessoal, eu espero que vocês tenham conseguido pelo menos entender o que foi o sexto semestre. Foi um semestre extremamente puxado, tanto fisicamente quanto psicologicamente. Toda terça-feira era muito sobrecarregada, e os outros dias, e aí você pergunta, o fim de semana, por exemplo, era basicamente para poder fazer as coisas que você precisava dos outros dias,
principalmente da terça. Era estudar os 3 temas que você tinha que ter na terça. Um para clínica médica, que era para tutoria, e os outros 2 para clínica cirúrgica, que você tinha que preparar as 2 apresentações. Então era domingo a domingo, totalmente sobrecarregado, com muita coisa para fazer, inclusive as coisas aqui do canal. Então por isso também que não deu para poder dar tanta atenção a vocês assim no semestre anterior. Foi muito corrido, ficou difícil responder os comentários, e isso para todo mundo. Beleza, galera? Então eu espero que vocês tenham entendido. Eu ainda vou gravar o do semestre atual, que é do 7º semestre, a rotina. E eu espero que não dê problema nenhum com a gravação. Vou tentar gravar nem que seja pelo menos do celular, porque é difícil levar essa câmera daqui, que é maior, para poder ficar andando no carro, não tem onde deixar. Então eu fico revezando em tentar gravar com aquela câmera, ver se eu consigo, ou então gravo realmente do celular, para poder não perder nenhum tipo de material para vocês e explicar direitinho como é que funciona o 7º semestre. Beleza? Mas por enquanto já sabe. Se gostou desse vídeo, deixa aí o seu gostei, indica os amigos. Se teve alguma dúvida, alguma curiosidade, deixa aí nos comentários e a gente se encontra na próxima, beleza? Então, um grande abraço e fui!